Não deixe a dengue pegar você de surpresa. Tem coisas que só você pode fazer. Mantenha sempre bem tampados e com ladrão telado, caixas d'água, cisternas e poços. Acabar com a dengue, um jeito carioca de ser cidadão. Pernambuco amplia a vacinação. Agora, pessoas com 59 anos de todo o estado e também todos os grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização podem ser vacinados, como trabalhadores da educação, do transporte público, da indústria, construção civil, entre outros. Fique atento ao cronograma de vacinação da sua cidade. Pernambuco segue em frente no combate ao coronavírus. Governo de Pernambuco. O mundo está passando por uma epidemia de coronavírus, mas apesar disso não há motivo para pânico. Essa é uma doença que pode ser prevenida com medidas simples. Quer saber quais são? Confira o Minuto Saúde. Contra o coronavírus ou qualquer outra doença respiratória, fique em casa quando estiver doente. Evite contato próximo com pessoas com sintomas parecidos com o da gripe. Lave as mãos com frequência usando água e sabão ou álcool em gel 70%. Principalmente depois do contato com pessoas doentes ou após tossir e espirrar. Use lenço descartável para limpar o nariz. Cubra seu nariz e boca com um lenço ou com a dobra do braço ao tossir ou espirrar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Não compartilhe objetos pessoais como copos, pratos, talheres e garrafas. Evite aglomerações e mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é um profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos usando o equipamento de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias. Quer saber mais? Acesse saude.gov.br/coronavírus. Até o próximo Minuto Saúde. Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. A Ana quer saber se pode escolher qual vacina vai tomar e por que 2 doses. Ana, só com um grande planejamento logístico é possível levar a vacina para todos os cantos do Brasil. Estamos com diferentes vacinas da Covid-19 em nosso país. Por isso, é provável que vacinas diferentes sejam usadas em momentos diferentes em cada lugar, de acordo com a capacidade de entrega dos laboratórios. Não será possível escolher qual vacina vai receber, mas como as vacinas de cada laboratório são diferentes, a segunda dose será a mesma do imunizante da primeira. Mas fique tranquila, porque todas as vacinas foram aprovadas pela Anvisa. Para saber mais sobre a vacinação contra a Covid-19, acesse gov.br/saúde. Lembre-se de baixar o Conect SUS Cidadão no seu celular. Ele é a sua caderneta nacional digital de vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. É ponta virada. Everaldo Costa. É prego batido, é ponta virada. Olá, internautas! Aqui é o apóstolo Reinaldo Carlos. Quero convidar você para o nosso programa Gospel News, aqui na telinha da TV Cidade. Aguarde, muita coisa boa vai acontecer aqui. Gospel News na TV Cidade.
Não deixe a dengue pegar você de surpresa. Tem coisas que só você pode fazer. Mantenha sempre bem tampados e com ladrão telado, caixas d'água, cisternas e poços. Acabar com a dengue, um jeito carioca de ser cidadão. Pernambuco amplia a vacinação. Agora, pessoas com 59 anos de todo o estado e também todos os grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização podem ser vacinados, como trabalhadores da educação, do transporte público, da indústria, construção civil, entre outros. Fique atento ao cronograma de vacinação da sua cidade. Pernambuco segue em frente no combate ao coronavírus. Governo de Pernambuco. Meus amigos do Cidade Entrevista, é uma alegria podermos entrar na sua casa mais uma vez, uma honra, em mais uma terça-feira. Essa terça nós estamos aqui recebendo o secretário de Administração de Cupira, o senhor André Macedo, e nesse bate-papo que nós iremos ter aqui, vamos tratar de algumas questões do município, conhecer melhor quem é o secretário também, as suas opiniões também a respeito da sua visão em relação à política e tantas outras coisas que estão aqui no nosso bate-papo dessa terça-feira. Antes de poder iniciar aqui essa conversa com o secretário, eu lembro que você não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Você só procurar TV Cidade Cupira Oficial. E aqui, também na plataforma do YouTube, você não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e acompanhar sempre as informações, porque aqui nós lembramos a você, aonde está notícia, se for notícia, a TV Cidade vai estar lá, tá certo? Também, se você tiver interesse, né, de ter a sua marca aparecendo aqui na TV Cidade, quer nesse programa aqui, o Cidade Entrevista, ou em outro programa da nossa grade, você é só acessar o número que vai estar aí em tela para falar com o setor comercial. E assim você vai saber as informações para ter a sua marca aqui sendo apresentada na tela da TV Cidade. Vamos lá, então. André Roberto Silva de Macedo, 51 anos, administrador de empresas, conhecido também na cidade de Cupira por ser filho, né, do prefeito de Cupira, o prefeito José Maria Leite. Já foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Planejamento também do município. É hoje o nosso convidado para esse bate-papo aqui, para essa participação no Cidade Entrevista. Secretário, desde já uma boa noite para o senhor, e eu queria que o senhor pudesse dar o seu cumprimento inicial aqui para a nossa audiência do Cidade Entrevista. Boa noite, meu caro Eugênio. Boa noite, ouvintes e internautas que acompanham a TV Cidade. É um privilégio poder estar aqui debatendo sobre diversos assuntos. Muito bem. Secretário, vamos começar, então, falando a respeito de você. Eu sempre começo aqui nessa apresentação. Para aqueles que nos acompanham, não só a nossa audiência de Cupira, mas da região, né? Como estamos na rede mundial do computador, então tem gente assistindo de várias partes do país. Politicamente, quem é o André Macedo? André Macedo é um empresário que hoje eu estou secretário de administração do município de Cupira. Eu tenho minhas posições muito bem definidas na área centro-direita. Eu acredito em uma gestão pública moderna e sou a favor de boas práticas e sou a favor de apoiar sempre o governo que foi eleito democraticamente para que a gente possa trazer resultados. Essa é a posição minha acerca da política. Muito bem. Secretário, as informações que nós tivemos, inclusive o senhor falou conosco em matéria que foi veiculada essa semana, semana passada na TV Cidade, com relação ao CAUC, o Cadastro Único de Convênios.
Tudo indica que a Prefeitura de Cupira ela entrará, né, novamente nessa lista, que, para quem não sabe, como se fosse um Serasa das prefeituras. E a pergunta é bem simples. Primeiro, qual o impacto que isso pode gerar para a administração do seu pai, o prefeito José Maria Leite, e quais são as medidas, né, que o governo municipal já está tomando para tentar resolver essa situação? Boa pergunta, Eugênio. Talvez os nossos ouvintes não entendam o nome CALC, mas para a gente ser mais simples e objetivo, seria semelhante a um Serasa dos municípios. Então, Eugênio, quando você hoje está no Serasa, você fica impedido de ter crédito. A mesma situação é para os municípios. Quando ele está sem conseguir emitir sua certidão de regularidade, ele entra nessa lista negra do CALC, e Cupira, por 13 anos, passou por essa dificuldade, em função de gestões anteriores, de não cumprimento das obrigações, principalmente das obrigações sociais, INSS, que são as contribuições obrigatórias, e outros problemas, como prestação de contas, de emendas e de recursos enviados pelo governo federal. E quando nós assumimos a gestão em 2017, nós não deparamos com essa dificuldade. Há quase 10 anos o município estava sem poder ter sua certidão regular. E depois de 2 anos de muitos desafios, a gente conseguiu, de forma administrativa e judicial, a retirar o município e conseguir ter as servidores irregulares. E, através dessa liberação, foi possível trazer investimentos na ordem de quase 16 milhões de reais para infraestrutura, educação e saúde. E, recentemente, ainda agora no mês de abril, quando a gente foi emitir a certidão, que ela vence de prazo, ela tem prazo para vencimento, e, para nossa surpresa, apareceu mais uma pendência também do gestor anterior, o Sandoval José de Luna, de uma ordem de débito de quase 17 milhões de reais de INSS não recolhidos entre próprio e até do funcionário. E também quase 1 milhão e 25 mil reais de multas de não envio de GFIPs no curso de 2014 a 2016. E isso, automaticamente, o município fica impedido de retirar sua certidão. Nós temos as obras em andamentos que já têm o recurso liberado e que isso não impede no recebimento de recursos. Porém, buscar novos recursos está ligado diretamente a essa certidão. Então, a gente tem um prazo para os recursos que já estão pleiteados. Nós temos um centro de convenções em andamento, que o prazo é novembro. Nós temos uma aprovação do FINISA na ordem de 5 milhões de reais junto à Caixa Econômica para a recuperação das avenidas, centros, o centro comercial de Cupira e também as praças, que dependemos, sim, dessa certidão. E nós temos outros pleitos, como a questão do centro comercial, que seria no Distrito Industrial, que a gente está com um projeto para lá, a revitalização do Parque de Iluminação Pública, e isso está ligado diretamente a essa certidão. De pronto, nós tomamos já as medidas, respondendo ao Tribunal de Contas e acionando judicialmente o ex-prefeito para que a gente possa, através de uma liminar, retirar o município do cálculo e, posteriormente, fazer um parcelamento desse débito, mesmo sendo adquirido pelo ex-prefeito, é um débito do município, e assim entende o Tribunal de Contas e a própria Justiça que o devedor é o município, e o gestor vai ser penalizado e responsabilizado pelos seus atos. Então, a gente espera, no prazo aí de 60 dias, voltar a ter regularidade fiscal em busca de novos recursos. Eu tenho certeza que os nossos advogados, que são capazes, terão as devidas ações e o êxito para que a gente possa retornar de Brasília com mais recursos e com essa certidão já de regularidade atualizada.
Secretário, já emendando nessa questão, então, que o senhor está deixando bem claro, desses pleitos, né, esses projetos que vocês têm para a cidade e que precisam, né, dessa situação ser regularizada para que os recursos possam chegar. Eu já queria aqui emendar, então, nesse ponto, a questão da rodoviária de Cupira. Por quê? É uma demanda que tem chegado muitas vezes para a TV Cidade, a questão da situação da rodoviária, né, de ser possivelmente acontecer uma reforma. Alguns munícipes até alegaram a questão de abandono da rodoviária e tal. Há algum projeto hoje? Eu sei que, pelo que nós já conversamos aqui, a situação financeira ela não está fácil, né? Diante de tantas situações como pandemia, que querendo ou não atinge economicamente, principalmente municípios pequenos, menores. Mas existe algum projeto hoje, algum pensamento, algum planejamento hoje da gestão, Zé Maria, para a rodoviária de Cupira? Sim, na verdade, eu falei para você do Finisa, já estamos com a linha de crédito aprovada de 5 milhões, e esse investimento ele vai ser feito na Miguel Pereira Neto, no Parque da Rodoviária, que vai se transformar no pátio de eventos da cidade, no Mercado do Peixe e nas praças. Então, esse projeto já está em fase final de orçamento para que possa ser apresentado à Caixa. Uma vez aprovado, nós temos que ter a certidão de regularidade para que o recurso seja liberado. Então, existe um projeto que iniciou ainda em dezembro, junto com a Miguel Pereira Neto, junto com o Mercado do Peixe, aquela praça dentro onde temos o Banco do Brasil. Então, a intenção nossa é, de fato, com esse recurso, a gente poder executar essa grande obra. Então, lá no Parque da Rodoviária, vai se transformar no pátio de eventos. Ainda vai permanecer a rodoviária, ela vai ter seu espaço, mas esse é o nosso projeto. Mas, porém, para tal, dependemos da regularidade fiscal que está sendo planejada e requerida junto ao setor jurídico e os órgãos competentes. Muito bem. Vamos agora pensar um pouquinho sobre política. O pouco que eu já conversei com o secretário, eu percebi que você é uma pessoa que gosta muito de gestão. Talvez até por essa tua experiência no setor privado, né? Então, se percebe que na tua própria percepção, naquilo que você aponta, essa preocupação com uma qualidade de gestão. Mas pensando em política, secretário, 2024, vamos pensar aqui, sucessão. Há rumores, a política foi ontem, digamos assim, mas você sabe que a política ela tem um fluxo e o pessoal já está pensando lá na frente. Eu perguntei, né, tivemos a oportunidade de conversar com o vereador Ricardo sobre essa questão também. Eu fiz a mesma pergunta a ele, como também perguntei à nossa segunda entrevistada do nosso quadro, que foi a vereadora de oposição Elisandra Enfermeira, e eu também vou estender essa mesma pergunta ao secretário. Com relação a 2024, André Macedo... Fugiu o som, eu não estou lhe ouvindo bem. Veja se você consegue melhorar um pouco o áudio. Você está me ouvindo agora? Melhor? Ainda muito baixo, mas estou lhe ouvindo. Muito baixo. Deixa eu só, então... Você consegue me ouvir? Melhorou. Melhorou. Vou falar um pouquinho mais alto aqui para você conseguir, então, acompanhar. Vamos pensar, então. Voltando ao ponto. A questão da eleição 2024. Há alguns nomes aí que são veiculados, né, na população para a possível sucessão do prefeito Zé Maria. A pergunta que eu faço ao secretário é: André Macedo será possivelmente, ou haveria possibilidade de ser candidato aí, né, a suceder o seu pai em 2024? Há uma questão legal,
mas há o seu nome, né? Não sei se você sabe disso, o seu nome também aparece nessas conversas, nas esquinas das ruas de Cupira, né? Há a possibilidade de 2024 ou posteriormente André Macedo ser candidato a prefeito de Cupira? Eugênio, eu vim para cá, para o município, de uma forma não planejada. E houve uma situação empresarial no qual eu tinha uma empresa e acabamos, na época, de vender essa empresa para um grupo. E na época eu fui convidado para participar de um projeto em São Paulo. E, ao mesmo tempo, com o meu pai assumindo a prefeitura, ele teve que se ausentar das empresas da família. Então, no primeiro momento, ele me chamou para que eu viesse apoiar nas atividades da família. E, no segundo momento, houve a necessidade de um suporte junto à administração. Então, eu vim para cá com um propósito único, que é dar suporte à administração do prefeito. Confesso a você que foi muito difícil no primeiro ano, até por desconhecimento do público e até pela diferença que é o privado do público. O privado, a gente planeja e realiza dentro de um orçamento. O público, o orçamento ele é infinito, mas falta planejamento para ser execuível. Então, a velocidade é muito diferente. Você planeja uma situação para 30 dias, só acontece às vezes com 6 meses. E as pessoas que compõem a política, que é político profissional, ele meio que não consegue trabalhar em conjunto com quem vem da iniciativa privada. Talvez pelo histórico político, talvez pela forma de quem está no privado ter uma visão diferente. E foi um ano muito difícil. De 3 anos para cá, a gente conseguiu fluir mais, a gente conseguiu mostrar que nós poderíamos colaborar e trabalhar em conjunto, e eu acredito que a gente teve bons resultados. Não foi o esperado, porque a velocidade, como eu falei, não é o que a gente imagina, mas o meu objetivo agora na reeleição foi coordenar a campanha do prefeito. Não foi fácil, porque a gente teve um rompimento do ex-prefeito de uma maneira inesperada e até planejada por ele já há muito tempo. E, no primeiro momento, ficou o prefeito praticamente sem base, sem apoio político. Ele teve o apoio de 3, 4 vereadores e a maioria dos vereadores foram para a oposição. Mas a população reconheceu o trabalho feito pela administração, pelo prefeito, e dessa forma a gente conseguiu avançar para uma reeleição. E nessa questão da reeleição, nós tivemos êxito, né? Eu tive uma responsabilidade de coordenar a campanha, de trazer lideranças que estavam em lados opostos para uma convergência, e eu acredito que, desta feita, talvez o meu nome está surgindo aí como uma possibilidade, né? Talvez pela conciliação, pela condução, mas, como eu te falei, eu vim com um propósito específico. Esse propósito ele acaba aqui no município em 31 de dezembro de 2024. Né? O prefeito ele não pode ir para a reeleição. Eu, como filho, não posso ser o sucessor. Eu tenho certeza que a gente tem jovens e até pessoas experientes que estão num grupo que entenderam ou estão entendendo que pode-se fazer gestão de uma forma diferente, e eu estarei pronto sempre para apoiar. Eu posso dizer que a política, ela, de alguma forma, me fisgou, né? E nós somos agentes políticos, mas, enquanto agentes públicos, nós conseguimos fazer políticas públicas. E a nossa intenção é, de fato, deixar obras que sejam relevantes, que sejam estruturantes e que possa, de fato, a gente enxergar a Cupira daqui a 20 anos e ver que, de fato, o prefeito José Maria Leite Macedo, com seu time, com seus secretários, conseguiram deixar, de fato, uma Cupira nova, diferente e próspera.
E ao futuro a Deus pertence, eu não estou aqui para fazer prognóstico, mas no momento não. No momento, meu objetivo é concluir a tarefa que me foi dada. Nessa toada aí da nossa conversa, você deixou bem claro essa Um pouco questão... mais alto, por favor. Nessa toada da nossa conversa, nessa questão privado-público, eu queria já a tua análise como empresário da gestão do ministro Paulo Guedes, né, o nosso ministro da Economia. Você acredita, secretário, que o ministro Paulo Guedes também teve essa dificuldade, está tendo essa dificuldade nessa gestão da economia brasileira? Era um agente, ele trabalha, né, no setor privado, com boas ideias, né? Eu, particularmente, sou um conservador nos costumes e liberal na economia. Então, eu achei muito boa a agenda econômica que ele apresentou na campanha. Mas, na tua opinião, ele também está tendo essa dificuldade, talvez, por essa compreensão, né, do meio político e o privado ter essa diferença? Qual a tua percepção do trabalho hoje do ministro Paulo Guedes? Eu acompanho de perto o ministro, e na verdade eu comecei a acompanhá-lo logo naquela questão lá da solução do posto de Ipiranga, né? Então, ele foi colocado pelo então candidato Bolsonaro como sendo a solução para tudo. E na prática não é assim, né? Quando a gente assume um governo municipal, um governo estadual e principalmente um federal, o que a gente percebe é que cada secretaria, cada ministério, ele é parte de um grupo, parte de um processo. E o ministro Paulo Guedes, ele tem sim uma agenda muito positiva para o Brasil. Ele é um liberal. Antes de tudo, ele é um vencedor. Ele traz uma história na iniciativa privada que merece respeito. Mas, como eu falei anteriormente, o público, tudo é lento. As coisas não acontecem conforme a gente planeja, no tempo que se planeja. Eu estava ouvindo uma entrevista do ministro que está responsável pelas privatizações, né? Existe um ministério responsável por isso. E todo o planejamento de quase 3 anos, agora que se dá o start da primeira privatização de algumas empresas. E isso era para acontecer no primeiro ano, mas você depende de aprovação do Congresso, você depende de ambiente político, e o nosso presidente ele tem ainda muita dificuldade em conviver com o contrário. Eu sou a favor das suas pautas, eu concordo com a questão da forma que está sendo conduzida a economia, discordo às vezes dos seus ministérios, acho que ele teve muita dificuldade com a educação, está tendo ainda muita dificuldade com a saúde, mas eu sou a favor de pautas, de propósito. Então, eu acho que o presidente está imbuído de propósito, mas falta ele ainda, ele deixar de ser Jair Bolsonaro deputado e passar a ser o presidente de toda a nação. Então, ele tem que parar de entrar em divididas e trazer mais um discurso de conciliação. Eu acho que falta isso ainda, e talvez isso tenha dificultado um pouco as pautas do Paulo Guedes. Mas a gente está caminhando aí para, eu espero, um término de pandemia, né? Esse ano a gente deve passar por essa pandemia. Temos hoje mais de 60 milhões de doses aplicadas e 600 milhões já contratados. Então, a gente tem tudo para terminar o ano com todo o país já vacinado e a gente voltar à pauta econômica. A gente teve hoje o PIB já previsto em torno de 5% para o final do ano. A gente, como pequeno empresário, não consegue, às vezes, perceber esse bom momento que a economia está vivendo, mas, de fato, numa macroeconomia é dessa forma. A gente primeiro percebe o movimento da Bolsa, o movimento do câmbio, o movimento do PIB, e depois isso chega à esquina, na mercearia, na oficina. Então, a gente tem sinais positivos. É sinal que o ministro Guedes vem conduzindo de forma correta a economia, mesmo no meio da maior pandemia mundial, da maior crise mundial, depois, eu acho, da Bolsa
do crash da Bolsa de Valores, lá dos anos 20, a gente tem um segundo momento muito difícil, e a gente, mesmo assim, já está indo para uma recuperação, se eu não me engano, o país hoje é o quarto do mundo em recuperação econômica. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a forma que o ministro Guedes conduziu a nossa economia. Secretário, quando nós falamos que teríamos pauta de entrevista contigo, a gente vai recebendo pergunta da população. E eu tenho que fazer essa pergunta aqui para você, até mesmo como alguém que está muito próximo do prefeito e que eu aqui, do pouco que eu estou te conhecendo agora, eu aqui quero parabenizar pela tua percepção de gestão. Falo isso porque, infelizmente, são poucos dentro da gestão pública que tem essa percepção de tentar administrar a coisa, né, da maneira correta, tentar realmente saber usar, né, cada centavo do recurso público. Então, aqui eu já quero dar os parabéns por isso. Mas os funcionários da prefeitura, especificamente eu estou falando aqui de funcionários da saúde, eles têm uma pergunta, e essa pergunta chegou bastante. Qual a previsão, certo? Qual a perspectiva que a gestão Zé Maria tem de um futuro pagamento do adicional noturno para aqueles que trabalham, né, no hospital, por exemplo, a questão do adicional de insalubridade desses profissionais, né, dos profissionais da saúde. Se já existe, isso é pauta, né? Eu sei que tem muitas coisas, mas isso é pauta do governo Zé Maria, se já tem uma previsão, talvez futuramente até mesmo um acordo com essa classe, né? Porque são várias classes envolvidas, né? Desde enfermeiros, auxiliares de serviços gerais, vigilantes. Qual a perspectiva do governo Zé Maria em relação a essa pauta, que eu acredito que o senhor tem ouvido bastante nesse período, dessa cobrança, né, desses profissionais? Deixa eu lhe falar, Eugênio. Eu queria aqui até parabenizar toda a equipe da saúde do nosso município, não só do município, mas do nosso estado, que vem fazendo um excelente trabalho com todas as dificuldades que a gente sabe que a saúde hoje enfrenta. Para você ter uma ideia, Eugênio, a saúde ela é deficitária mensalmente em torno de R$500 mil. O município precisa tirar dos cofres do FPM para custear a saúde. Por lei, nós deveríamos investir 15% do nosso orçamento em saúde. Quando a gente pega os números de Cupira, a gente vem investindo 22%, que é 7% a mais do que se determina por lei. E dessa forma, a gente vem tentando corrigir equívocos, que são equívocos de ano. O primeiro deles é não pagar o salário do servidor em dia. Por muitas vezes, eu me deparei com vários servidores falando e agradecendo o ato daquilo que é a obrigação. E eu não entendia por que o agradecimento. E quando a gente ia buscar na história, desculpa, se observava salários atrasados de 30, 60, 90 dias de forma corriqueira. A outra questão também é a questão da forma que se trata o servidor público. Então, a gente estruturou a parte de estrutura física de hospital, de PSF, de equipamentos e fardamentos. Isso também são investimentos feitos ao longo desse período. Em relação à salubridade, isso já é uma demanda antiga, eu já tive, inclusive, com o sindicato, e já está na pauta. Porém, esse ano de pandemia está proibido fazer aumento ou dar aumento, mesmo passando pela Câmara. Então, a gente está com essas pautas já pronta para aprovação, o prefeito já autorizou, mas a gente tem que seguir aquilo que manda a Justiça. E, nesse momento, é impedido dar aumento, fazer qualquer outra ação, até passar esse período de pandemia. Então, o nosso projeto logo que for possível, a gente enviar para a Câmara Municipal a questão da insalubridade, não só para a saúde, a gente tem também o problema dos guardas municipais, também tem esse direito.
A gente também tem um projeto de reativar a questão lá do hospital. Nós temos o bloco cirúrgico, que o espaço hoje está sendo usado para o Covid, mas também já existe um projeto da secretária, já é uma promessa de campanha do prefeito reestruturar o bloco cirúrgico. Já usamos parte do recurso do Covid para infraestrutura que atende hoje o Covid, mas que vamos ter de saldo essa infraestrutura pronta já para ser usada no bloco cirúrgico. Então, todas essas demandas da saúde estão dentro do nosso escopo. Sabemos da importância e da necessidade de uma atenção especial e melhor para a saúde. Muito bem. Então, a gente pode dizer a nossa audiência aqui, aqueles que são funcionários... Tá baixo, se você puder falar mais alto. Então, a gente pode dizer para aqueles que são nossa audiência aqui, que são funcionários aí da saúde, os que têm esse direito, que, de acordo com o que o senhor está dizendo, vamos colocar aí, então, tem a pandemia, até o término da gestão aí do prefeito Zé Maria Leite, isso aí com certeza, então, vai ser pauta que será enviada para a Câmara dos Vereadores. Ok, secretário? Correto. Assim que for possível, já está na nossa pauta da administração enviar um projeto de lei para a Câmara solicitando a solução da questão da insalubridade, não só para a saúde, mas para as outras categorias também. Secretário, estamos caminhando aqui para o final dessa nossa entrevista, mas eu queria, voltando à questão da pandemia agora, pelo menos no meu estado, lá, Alagoas, 32 municípios estão sendo investigados por supostos desvios dos recursos, né, do governo federal para serem aplicados no combate ao Covid. Inclusive o município aqui pertinho nosso, né, o município de Bateguara, está nesse meio. Pernambuco também tem casos, né, casos de municípios que estão sendo investigados. Até o momento, eu acredito que vai continuar assim, Cupira está tranquilo, né? O senhor poderia falar um pouco dessas aplicações desses recursos, porque a população média, né, a população geralmente pensa o seguinte: olha, o recurso veio, isso eu acho que o senhor vai concordar comigo, né? Muitos pensam assim: o recurso veio, o governador ficou com uma parte, o prefeito ficou com outra, e o pessoal acha que todo mundo levou grana nesse negócio. Mas o secretário de administração de Cupira, fala um pouco para a nossa audiência sobre como foi aplicado esses recursos, como foi que Cupira, né, tratou desses recursos vindo oriundos do governo federal para aplicação no combate ao Covid. É uma pauta importante, Eugênio, porque, de fato, o governo federal fez sua parte. Apesar de existir essa CPI que está posta aí do Covid, que deveria ter a finalidade de correr atrás do dinheiro para ver se houve aplicação ou desvio num tempo e na forma certa, a gente não observa isso assistindo essa CPI. O que a gente vê é um movimento político. Mas voltando aqui para a realidade dos municípios de Pernambuco e de Alagoas, de fato, as prefeituras receberam recursos, o Estado recebeu bastante recurso e, infelizmente, a gente observa que há uma má aplicação desses recursos e, particularmente, eu posso observar aqui na região do Agreste de Pernambuco, porque todos os municípios receberam na ordem de 1,5 milhão até 4 milhões do governo federal e em torno de 200 a 400, 500 mil reais do governo estadual, com o objetivo de equipar hospitais, de custear a saúde para a contratação de técnicos, enfermeiros, compra de insumos e medicamentos. E se você fizer um levantamento, Eugênio, eu até pediria que você fizesse isso, observe no Agreste Pernambuco quais foram os municípios que montaram o seu hospital de campanha
seu atendimento e quando fecharam. A maioria recebeu o mesmo recurso, proporcional ao número de habitantes, mas logo depois da campanha política, a maioria dos municípios do Agreste fecharam seus hospitais por falta de recurso. E Cupira, eu acredito que foi o único aqui do Agreste Meridional, município, que conseguiu manter as suas atividades e está até hoje ainda usando o saldo do recurso do ano passado. Por quê? Nós não compramos respiradores, nós alugamos por R$3.000 cada respirador. Então, o respirador, quando no início da pandemia, ele custava 50, 40 mil reais, no auge da pandemia passou a custar 120 mil. Tinha lugar que tinha oferta de até 180 mil reais. Que naquele momento nós achávamos um absurdo fazer uma compra de um respirador. Era muito mais em conta para o município fazer um aluguel. E nós, assim, passamos com 2 respiradores alugados. Toda a compra de material, toda a compra de insumo foi feita através de licitações, por pregão eletrônico. Então, esse recurso ele foi aplicado de uma forma cirúrgica, onde a gente conseguiu com muita dificuldade, mas muita mesmo, Eugênio, em manter um hospital funcionando, até com 2 médicos atendendo, mais uma equipe à parte para o Covid, com médico, enfermeiros, técnicos, então uma equipe totalmente à parte e funciona até hoje. Então eu acho que o fruto disso é Cupira, apesar da gente ter números que eu considero altos, mas a gente não teve, a nossa mortalidade aqui foi de uma certa forma até controlada. A gente lamenta as perdas, que qualquer vida não tem preço, mas a gente sabe que no meio de uma pandemia dessa é impossível não passar por situações de óbito, de morte. E boa parte dos óbitos que tivemos aqui em Cupira são de pessoas já de idade e com alguma comorbidade. São poucos jovens que vieram a falecer, então isso de alguma forma nos deixa, eu não diria satisfeito, porque ninguém fica satisfeito no meio desse momento, mas a gente fica com um certo sentimento de dever cumprido, né? Poderia ter sido muito pior se a gente não tivesse usado o recurso da forma adequada, se o secretário de saúde, o senhor Carlos Fábio, a secretária atual, Adriana, ela não tivesse a percepção da importância que é salvar vidas. Hoje nós temos acontecendo em várias categorias, e dessa forma, eu acredito que a gente está conseguindo manter com certa segurança o atendimento ao nosso munícipe. O hospital continua plena atividade. Hoje nós estávamos olhando o relatório diário, nós temos 12 pessoas sendo atendidas. Hoje nós temos 12 leitos, mais 2 de reserva, chegamos a 14, estávamos com 8, e até 90 dias atrás a gente não tinha nem 4, 5 pessoas regularmente. Hoje a gente observa que, de fato, há um movimento maior em nosso município, em nosso hospital, mas isso também a gente observa que se dá pela ausência do primeiro atendimento nos municípios próximos. Então, isso, acho que o primeiro atendimento se faz no bairro, e não estava acontecendo. Muitos municípios, como eu falei, fecharam seus atendimentos e até seus hospitais. Eu acredito que nessa terceira onda agora, muitos hospitais já fizeram o seu dever de casa e reabriram. A gente está recebendo, eu acredito, recurso agora ainda do governo federal. Se eu não me engano, esse mês chegou mais de 200 e poucos mil reais já dessa segunda leva, porque o investimento do governo federal foi até o ano passado, até novembro. Esse ano a gente não tem recebido nenhuma receita nova, mas esse mês, se eu não me engano, já recebi em torno de 200 mil reais. Esperamos receber mais. A nossa ida a Brasília, a gente pretende trazer pelo menos mais 2 milhões de reais para o custeio. O hospital hoje, ele custa, em média, para o município, 250 mil reais.
até 300 mil com compra de medicamento para manter essa estrutura e, como eu lhe falei, já fazemos um repasse mensal de 7% a mais do que é determinado por lei, e o Covid ele traz um pouco mais de despesa. Então, se faz necessário ter recurso novo, porque com o recurso da saúde existente e com o FPM não é possível se manter um hospital para atender especificamente o Covid. Tranquilo. Para encerrarmos, secretário, vamos fazer aqui 2 perguntas rapidinhas aí. 2022, eu creio que não haverá terceira via. Se tiver, ela vai morrer no primeiro turno. Eu creio que o segundo turno vai ser Lula e Bolsonaro. André Macedo, vai de quem? Lula ou Bolsonaro? Eu ainda aposto numa terceira via. Eu acho que todo o extremo, ele não é bom. A gente teve o extremo da esquerda aí por vários anos, e no primeiro momento tivemos um bom governo de Lula, no primeiro ano de governo, no segundo já não foi tão bom, o terceiro e quarto foi desastroso, né, por se perpetuar no poder e trazer ideologias de extremo. E aí a população revoltada acabou escolhendo um deputado que tem uma história política, até controvérsia, né, de muita discussão no plenário e pouca ação. Mas ele trouxe uma bandeira que a gente queria, que era a bandeira da família, que era a bandeira da direita, e a população, na sua maioria, assim o escolheu, na expectativa de uma mudança radical. Mas o que a gente observa, e a minha experiência hoje no público, me diz que nenhum governante, seja prefeito, seja governador, seja presidente, consegue trazer resultado sem ter o apoio dos seus pares. No caso do prefeito, a Câmara Municipal; no caso do Estado, a Câmara dos Deputados; e no caso do governo federal, Senado e Câmara dos Deputados também. Então, eu acredito que agora que o presidente percebeu que ele precisa trabalhar em conjunto com esses pares. E não vejo outro cenário diferente, como você mesmo colocou, de Lula, que no meu entendimento é um absurdo, porque de réu confesso a desvios e milhões restituídos de roubo, o Supremo Tribunal conseguiu mais uma vez criar uma aberração jurídica e colocar de volta um criminoso, uma pessoa que desviou milhões, e não que os outros não fizeram, mas eu acho que é uma afronta à população, e a população não vai admitir isso. Por outro lado, a gente tem um Bolsonaro que já vai para o quase 3º ano de governo, com muita dificuldade de relacionamento, muita dificuldade de execução. A pandemia não é culpa dele, mas ele foi prejudicado pela pandemia. Ele não criou o vírus é um vírus fabricado em laboratório pela China, apesar dos negacionistas quererem culpar o presidente Bolsonaro por uma pandemia mundial. E hoje o Brasil é o 4º país em vacinação do mundo. Quando você bota por número de habitantes per capita, nós somos o 4º. Quando você fala em país, você comparar Honduras com o Brasil, lógico que Honduras vacinou mais porque tem menor quantidade de habitantes. Mas quando você fala per capita, o Brasil é o 4º. Então eu acho que a gente vai ter um ano ainda difícil. 2022 já foi antecipado quando o Supremo Tribunal Federal deu aquela sentença absurda, monocrática no primeiro momento, no segundo momento. E desta feita a gente tem um cenário que vai se decidir entre a esquerda e a direita. Ainda torço por uma terceira via, mas caso não haja, eu ainda sou da direita, e mesmo não concordando com várias ações do presidente, eu não me vejo votando hoje no presidente Lula, por hipótese nenhuma. Eu votaria em Bolsonaro. E por último, eu pesquisei, né? Eu sou de fora, então eu saí pesquisando o histórico político do seu pai. Eu percebi que ele tem uma
um histórico muito ligado ao DEM, né? Antigo PFL, DEM. Aí aqui no estado de Pernambuco, tudo indica então que se o DEM tiver candidato ao governo, o André Macedo, o Zé Maria Leite vai seguir com o partido nesse caso, não é isso? Sim, na verdade, como eu falei anteriormente, nós não somos políticos profissionais, muito menos eu e muito menos o prefeito José Maria. Ele é filiado ao PFL, ao Democrata, há muitos anos. Isso nasceu através de uma parceria ainda com o deputado federal Mendonça, e o seu filho, Mendonça Filho, estendeu essa amizade ao prefeito, e ele está no partido há mais de 25 anos, nunca optou por outro partido, nem mudaria, mesmo no altos e baixos do partido, porque pela sua história, pela sua idade, ele não é de ficar pulando de galho em galho. E eu posso lhe dizer que hoje o prefeito José Maria acaba sendo uma referência na região do Agreste, e ele é até muito assediado. Inclusive, tivemos recentemente uma proposta do governo do Estado, tivemos várias propostas de outro partido, PSL e outros, para que o prefeito aderisse, mas ele, de forma sábia, entendeu que, de fato, ele representa um partido muito, muito bem conduzido por Mendonça Filho, e que a gente vai estar, sim, apoiando a oposição. Nós temos aí um candidato que está se levantando muito forte, que é o Anderson Ferreira, junto com a família Ferreira. Nós temos a Raquel Lira, que tem uma excelente gestão, é uma democrata, não é do partido, mas na sua posição. É nossa vizinha, temos muito respeito pela administração de Raquel. Nós temos ainda os Coelhos, lá do Sertão, que também tem uma história. Mas eu acredito que a eleição se dará, o candidato da oposição ficará entre o Agreste de Pernambuco e a região metropolitana do Recife. Eu tenho certeza que qualquer um dos dois vai ter o nosso apoio, e eu acredito que esse novo pleito 2022 haverá mudanças. A população, ela hoje exige, até pela postura do governador, nesse último 2 anos de condução, a postura perante o lockdown, de forma não planejada. A gente tem hoje um problema de saúde, mas temos um problema social que passará anos para ser revertido, principalmente aqui no nosso Agreste. Não houve uma condução, no meu entendimento, adequada, não houve a comunicação aos prefeitos, não houve um planejamento para que a gente pudesse passar por essa situação de saúde pública, mas também que não minasse a nossa economia, principalmente a economia da confecção, que rege o nosso Agreste, Caruaru, Toritama, Santa Cruz, Cupira, hoje, que é o 4º polo de confecção, o primeiro em produção de enxoval de bebê. Mas eu tenho certeza que a população já reconhece isso, e ela vai buscar novas alternativas para a gestão do Estado. Espero também que nós tenhamos um nome novo para a presidência, para que também, se pudesse mudássemos de tudo. Vamos ver, ainda muita água vai rolar por debaixo desse rio, por debaixo dessa ponte. É isso aí. Secretário André Macedo, eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui no Cidade Entrevista. Espero que possamos ter outros momentos. Espero que a viagem para Brasília possa trazer bons resultados, né? Boas notícias, né? Como evangélico, né? A mensagem do evangelho, que tem essa ideia da boa notícia, da boa nova, que de Brasília também possam vir boas novas para Cupira, né? Para a gestão do prefeito Zé Maria, e que seja um momento de mudança no sentido de recursos, para que possa ter uma gerência, para que possa ter um investimento naquilo que é necessário para o povo cupirense. Secretário, todo sucesso, e eu queria deixar esse espaço de encerramento para você poder trazer a sua mensagem para o povo de Cupira que nos acompanha agora. Eu é que agradeço a oportunidade, Eugênio, de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco daquilo que a gente pensa acerca da política,
de relatar um pouco das atividades do município e espero poder trazer de Brasília boas novas. Eu tenho certeza que temos boas pautas, inclusive o prefeito hoje representa 11 municípios através de um consórcio de segurança que é o Conseg Pernambuco, que a pauta é segurança municipal, segurança primária, através das guardas municipais. A gente está trazendo agora, entregando 10 viaturas junto com o governo do estado, mas de uma ação efetiva do consórcio e ainda do ex-ministro Raul Jungmann, onde ele liberou um recurso para apoio na patrulha rural, através da Polícia Militar. Nós estamos recebendo 10 L200 e os municípios que vão ser contemplados são os municípios do consórcio do Conseg. Nós temos também mais 8 milhões de reais que também foi liberado pelo consórcio, que está na mão do governo do estado, para aquisição de antenas e radiocomunicação que vai atender todo o agreste de Pernambuco, não só contemplando os municípios do consórcio, que hoje são 11, nós temos mais 9 municípios em adesão. Acreditamos que até o final do ano teremos 20 municípios participando desse consórcio, que é um instrumento importante para conseguir recurso e para trabalhar fins específicos. No nosso caso é a segurança pública municipal, e a gente vai ter uma agenda intensa em Brasília. Essa agenda se dá com 4 ministros de Estado. Estamos pleiteando também uma audiência com o presidente da República para tratar de segurança pública municipal. O ministro da Justiça já acenou nos receber. Enfim, a gente deve trazer muitas novidades e, de primeira mão, se for possível, até de Brasília, e a gente tiver condição de trazer notícias, a gente vai estar aberto a passar para você, Eugênio. Muito obrigado e boa noite a todos. Secretário, eu agradeço, tá certo? E vamos sim, vamos conversando lá para que a gente possa trazer essas novidades para o povo de Cupira, tá bom? Para você que nos acompanhou no Cidade Entrevista, esse foi o nosso bate-papo com o secretário de Administração, André Macedo, e nos vemos aqui na próxima terça-feira. Uma boa noite a todos.